Graça e paz, irmãos, irmãs. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus por esse tempo, por essa oportunidade. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui novamente, para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Agradecemos aí pelo convite do pastor, do conselho. E é sempre bom estar voltando a casa, né? Somos oriundos desta comunidade de fé, desta casa. É sempre bom estarmos aqui revendo alguns, né? Não tantos mais, né? Mas alguns ainda estão, permanecem. Uns já foram, estão com Cristo, hoje, outros estão em outras igrejas, mas enfim, temos aqui ainda alguns irmãos e irmãs que continuam trabalhando incansavelmente no reino de Deus. Mas é sempre bom estar compartilhando e louvando ao Senhor. Parabéns aí ao grupo de adolescentes jovens, né? Ficaram bonito, né? O baterista, ferinha, hein? Bonzinho, hein? Louvado seja Deus pela vida de todos eles. E continue assim, porque a igreja é isso, né? Sempre eu falo lá na minha comunidade, lá na IPI da Vila Brasilândia, né? A igreja, eu imagino como um círculo de cristãos, né? E ali nós vamos mudando de lugar, mudando de posição, né? Na criancice, na adolescência, na juventude, cada momento nós vamos mudando de lugar. E para isso nós precisamos ter clareza, disponibilidade para ceder o lugar para aqueles que estão chegando. E nós vamos assumindo outros postos, né? Outros lugares. Até que vai chegar um ponto que você não vai estar aqui mais, vai estar na sua casa, agora só na intercessão. Mas o ministério continua, né? Lá na sua casa continua, né? Mas é assim. E não podemos ter ciúmes e nem achar que o lugar é só nosso. Só eu toco, só eu prego. Não, não. Nós temos que abrir espaço para os novos que vão chegando, né? E louvado seja Deus porque estão chegando. Quando não chega, aí que é problema, né? Então, sempre bom estarmos vendo pessoas novas chegando e a igreja crescendo para a glória de Deus, né? Nosso alvo é um só, nosso objetivo é único, que é glorificar a Deus e salvar vidas para o reino do Senhor. Mas sem mais delongas, irmãos, vamos à palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 5, abra comigo lá. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao verso de número 11. É um texto conhecido, onde você certamente já ouviu várias exposições fundamentadas nesse texto, mas a palavra de Deus sempre se renova, né? Quando nós lemos um texto e você diz, já conheço, não tem mais nada para me ensinar, é problema, né? Porque a palavra de Deus sempre está se renovando em nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao verso 11, que diz o seguinte: aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante ou da agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram.
Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor já falou ao nosso coração através das canções, mas nós estamos certos, ó Pai, que a Tua palavra também estará falando conosco. Cobre-nos com Teu sangue e nos faça sempre, Senhor, obreiros, servos fiéis no Teu reino, nesta caminhada que estamos, ó Pai, juntos, nesta grande fileira de fé, levando a Tua mensagem, encorajando vidas para estar caminhando contigo. Fica conosco, nós oramos a Ti no nome de Jesus, amém e amém. E nós queremos, irmãos e irmãs, brevemente estar compartilhando com a igreja, com os irmãos e irmãs, sobre a possibilidade de nós estarmos transformando o nosso fracasso, a nossa falta de sucesso em vitória. Por quê? Porque fracasso, insucesso, planos frustrados, projetos que não deram certo, sonhos não alcançados, é uma realidade na vida de todos nós. Está certo que muitas coisas dão certo, e muito mais do que aquelas que não funcionam, mas pode ser que algumas coisas, alguns acontecimentos, alguns planos e projetos, algum empreendimento não dê certo na nossa vida. E então nós precisamos continuar, porque a vida segue, não podemos parar. E a vida então exige de nós atitude. Então, queiramos ou não, admita ou não, problemas, adversidades, circunstâncias acontecem na vida de todo ser humano, de todas as pessoas que passam por este planeta. Nem Jesus ficou isento de problemas, de decepções, de frustrações. E o insucesso ou o fracasso, irmãos e irmãs, muitas vezes é o preço que nós pagamos para o progresso, é o preço que nós pagamos para o crescimento. E assim sendo, nós precisamos olhar as adversidades, os problemas como uma possibilidade de crescimento, ou seja, ver as lutas do dia a dia, na família, no trabalho, nos estudos, na igreja, ou seja, em qualquer lugar, como sendo motivos para estarmos crescendo mais, e não motivos para estarmos desanimando. Ou seja, os problemas e lutas precisam ser um degrau, a nos levar mais alto, a pensar mais, um pensamento mais amplo, e para isso nós precisamos, irmãos, ser fortes, diante dos insucessos da vida. E foi Salomão que escreveu lá em Provérbios 24, verso 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força será pequena. E é John Maxwell, o escritor, que diz também a diferença entre pessoas medianas e os empreendedores é sua percepção e a sua reação diante do fracasso, né? É a sua reação, é como nós reagimos, irmãos, diante das adversidades. Palmer afirma ainda o seguinte: a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% daquilo que eu reajo. E assim sendo, nós precisamos, irmãos, de parâmetros, nós precisamos de orientações seguras, para que quando vier a adversidade, se ela não existe agora, pode ter certeza que ela vai acontecer daqui a pouco, no futuro bem próximo, porque é normal, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E eu lembro do presbítero Joaquim ali da IPI de Carapicuíba, que sempre dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem problema, nem problemas, né? Então, é necessário, é de fundamental importância olhar para a palavra de Deus, que está preocupada. Jesus esteve preocupado, irmãos, em nos ensinar a viver neste mundo, como sendo melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores funcionários, melhores cristãos. E para isso, então, ele deixou para nós muito ensinamento, e nós precisamos sempre voltar à palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática.
E o texto que nós lemos, irmãos e irmãs, nos ensina. E o texto começa contando a história de um fracasso, mas ele termina contando a história de uma grande vitória. Quando Jesus estava então ali à margem do lago de Genezaré, quando uma grande multidão estava ali com ele, Pedro, Tiago, João, à beira da praia, lavando as redes, após uma noite inteira de pescaria, sem nada ter apanhado. E aqui às vezes eu começo a ver que aqui está o milagre, porque pescar a noite toda num lugar que tem peixe e não pegar nenhum, talvez seja o maior milagre que exista. Mas irmãos e irmãs, eram homens experientes, homens treinados, mas estavam aqui num contexto de estado psicológico, de emoção, frustrados, decepcionados, por conta da sua experiência e nada conseguir. Ou seja, fazendo tudo certo e as coisas dando errado. E aí muitos cristãos, muitas comunidades dizem, está em pecado, estão fazendo o que não deveriam fazer, provavelmente Deus não está contente com as suas atitudes. Mas irmãos, Deus de repente, Ele faz com que as coisas não aconteçam do jeito nosso, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer, e a vontade dEle não é só boa, ela é perfeita e agradável. Mas irmãos e irmãs, apesar de tudo isso, a noite de fracasso, pescaram a noite toda e nada apanharam. Agora estão ali lavando as redes, prontos para ir embora, prontos para desistirem desta pescaria que não deu certo. E é neste contexto que aparece Jesus, trazendo para eles a solução desta situação de decepção. E assim nós aprendemos de imediato que Jesus aparece, que Deus aparece na nossa vida, irmãos, quase sempre também no momento de decepção, porque Jesus passou por esse mundo e Ele sabe o que é ser decepcionado, sabe o que é não ter as suas ideias aprovadas às vezes, e nem sempre nós vamos ter o sim de Deus, nem sempre vamos ter o sim das pessoas, e desta forma, irmãos, nós precisamos aprender. E aqui temos muitos jovens e adolescentes que nem sempre na sua vida você vai ouvir sim, você vai ouvir muitos nãos, muitas coisas vai dar errado na sua vida. Caminhar com Cristo, irmãos, não é atestado de que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar muito bem. Pode ser que em alguns momentos as coisas comecem a dar errado, e às vezes precisa piorar um pouco mais para melhorar. Mas é Deus cuidando da nossa vida, cuidando do nosso ser, que quer trazer o melhor para nós. Então eles estão aqui, precisando da intervenção de Deus, e Jesus aparece nesse momento. E o que começou com um fracasso, irmãos, terminou com a grande vitória. Mas o que é fracasso? O que significa fracasso? Eu te digo, pergunte ao médico o que é fracasso. Ele vai te dizer. Fracasso é alguém diagnosticado por um médico que vem a falecer. Pergunte a um piloto da Fórmula 1 o que é fracasso e ele vai te dizer: é chegar no último lugar na corrida. Pergunte a um técnico de futebol o que é fracasso e ele vai te dizer: é perder o campeonato. Pergunte a um cantor o que é fracasso e ele te dirá, é treinar, é ensaiar, e na hora da apresentação dá tudo errado. E assim sendo, irmãos, a lista é imensa, ela continua, e nós vamos entendendo de fato o que é insucesso, o que é fracasso, o que é sonhos não concluídos, o que é ideias boas que você acha que é a melhor, não dar certo. Mas nós podemos aprender que às vezes, mesmo dando o melhor de nós, não vamos alcançar aquilo que nós gostaríamos. Você estuda para a prova e tira uma nota ruim, e você fica questionando por que daquilo, você não entende.
Você se prepara, busca conhecimento, procura ser melhor no casamento e o casamento não melhora, só piora. Se esforça no trabalho, mas não adianta, não vê nenhum progresso. Você desanima e diz, não adianta, vou fracassar de novo. Vou desistir, vou desanimar. E a palavra de Deus vem nos ensinar que não podemos parar. E de modo especial na vida cristã não tem interrupção. Não podemos parar. Temos que sempre ir em frente. E alguém disse com propriedade, a vida cristã é como andar de bicicleta, de bike. Quando você para, o que acontece? Cai. Então não podemos parar. E nós lembramos quando começamos aqui nesta igreja, em 1983, entrando pela porta do templo, nesta rua de trás, começamos, e de lá para cá não paramos até hoje. E isso, irmãos e irmãs, é uma necessidade. Não podemos parar porque o reino de Deus precisa crescer, o reino das trevas precisa ser saqueado, e nós nos alegramos quando vemos uma igreja, de certa forma, jovem, muitos jovens e adolescentes procurando se dedicarem ao Senhor, e isso é muito importante, isso é fundamental, para que o reino de Deus continue crescendo e nunca parar, dando sempre o melhor, para o pastor, para o conselho, para a direção da igreja, colaborando, se apresentando e dizendo aonde eu posso ser útil, aonde eu posso colaborar de alguma forma. Isso é muito importante. Como liderança nós ficamos felizes quando recebemos pessoas com esta vontade de trabalhar, com esse desejo de somar, um desejo de ser bênção para o reino de Deus e para a comunidade. Porque a igreja somos nós, a igreja é o povo, isso aqui é um templo, mas a igreja somos nós e precisamos sim da dedicação, do empenho e da disponibilidade de cada um, porque Deus procura homens e mulheres, jovens e adolescentes, prontos, disponíveis, nem sempre preparados, mas vão sendo preparados ao longo da caminhada, somando conhecimento, tendo abertura de mente para aprender. Mas irmãos, os discípulos deram aqui o melhor deles, tinham o melhor barco, tinham as melhores redes, o melhor lugar para pescar, eram os melhores pescadores, e mesmo assim fracassaram. E aí fica a questão, o que deu errado nesta pescaria? O que deu errado neste empreendimento? E o que aconteceu? Que a primeira pesca não deu certo e logo, minutos depois, os mesmos pescadores, os mesmos homens, as mesmas redes, o mesmo lago, pescaram uma grande quantidade de peixe. E o que diferencia um momento do outro? O que aconteceu no momento e não deu certo no outro? E nós precisamos entender isso nas entrelinhas da palavra de Deus. E em primeiro lugar nós queremos destacar, a primeira diferença que existiu foi, que na primeira pesca, Jesus não estava no barco com eles. E a diferença, irmãos e irmãs, entre o fracasso e o sucesso, não foi o lago, não foi as redes, não foi o barco, não foi os pescadores. Porque eram as mesmas redes, e o mesmo barco, e o mesmo lugar. A diferença é que agora, nesta segunda pescaria, Jesus estava com eles. E Jesus estando conosco, irmãos e irmãs, a nossa vida pode e deve ser diferente. Os resultados podem ser diferentes. Quando Jesus está presente, tudo pode ser diferente. A diferença entre o fracasso e o sucesso é a presença de Jesus no barco. Ou seja, quando Jesus está conosco, irmãos e irmãs, as crises, as dificuldades podem e certamente vão surgir, mas você terá mais direção, você terá mais percepção para achar o caminho, para achar a solução.
E quando Jesus está no barco, os peixes se multiplicam. Os enfermos são curados, as portas se abrem, os problemas se resolvem. Por isso, deve ser a incansável e determinada atitude nossa em estar sempre convidando para que Jesus continue a permanecer no nosso barco. E o desejo no nosso coração em tê-lo conosco. Porque Deus sempre quer estar conosco, mas nem sempre, irmãos, nós estamos sempre dispostos a entendê-lo, a dar ouvido às suas palavras, ao seu ensinamento, aquilo que Ele deseja para nós, porque certamente, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, a nossa maneira, e quantas vezes somos também frustrados, porque estamos fora daquilo que Deus planejou. E é por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ou seja, é uma entrega constante, irmãos, não é uma entrega única, de uma vez só, mas é diária, todos os dias. Precisamos, você precisa, nós precisamos da direção do Espírito Santo, da direção de Deus, para que esclareça o nosso caminho e o nosso sucesso aconteça, os fracassos venham a ser transformados em bênção. Mas em segundo lugar, nós podemos perceber aqui, irmãos, que a diferença de uma pesca e a outra, do sucesso e do fracasso, estava também em segundo lugar, pela obediência à direção de Deus. Não basta ter Jesus no barco, não basta saber a vontade dEle, se nós fazemos vistas grossas, se somos insensíveis, se queremos fazer do nosso jeito, pode ser que tudo dê errado da mesma maneira, e Deus não força, Deus quer nos ajudar, mas Ele é manso, e se somos resistentes, Ele vai deixar você ir, mas o resultado vai ser decepção. Mas irmãos e irmãs, Jesus, percebendo a decepção desses homens, Ele resolve ajudá-los, e diz a Pedro: faze-te ao alto, lançai ao mar as vossas redes. E Pedro aqui então tem a opção em obedecer ou não obedecer, e o sucesso só aconteceu porque ele resolve obedecer e ouvir a voz de Cristo. Deus não tem prazer, irmãos e irmãs, em patrocinar o nosso fracasso, mas muitas vezes por falta de sensibilidade e obediência, nós acabamos entrando por um caminho, que é o caminho da decepção. E Pedro disse, então Jesus disse a Pedro: lança-te ao mar, em alto mar, vai ao fundo, vai em alto mar, porque às margens do mar só tem peixes pequenos, só tem lambari. Se quer pegar peixes grandes, vai a fundo, vai ao alto mar. Ou seja, saia da mesmice, da incredulidade, da dúvida, e procure entender e assimilar o sobrenatural de Deus. Para isso nós precisamos ser homens e mulheres, adolescentes e jovens, pessoas de fé, porque sem fé, a palavra de Deus diz simplesmente que é impossível agradar a Deus. E é por isso que Ele nos convida, irmãos e irmãs, a sair da margem da vida cristã, ficar olhando de longe. Não, precisamos nos aproximar, somar. Não aceitar uma vida rasa, sem profundidade, porque é na profundidade que nós precisamos mergulhar, no oceano do Espírito, e clamando e pedindo, e dizendo: Senhor, aqui estou, o que queres que eu te faça? A semelhança de Pedro, a semelhança de Isaías, o que queres, Senhor, que eu te faça? Na margem nós enxergamos o fundo do lago, o fundo do poço, e quando nós estamos vendo, irmãos e irmãs, nós caminhamos de modo racional,
o que não é fé. Mas quando nós não enxergamos o fundo, estamos em alto mar, é ali que vai acontecer o sobrenatural. É quando nós vamos deixar Deus agir, sem limites, e vamos caminhar pela fé. Ou seja, irmãos e irmãs, cedendo espaço às realizações de Deus, sem medo, mas pela fé, rompendo barreiras. Isso nós vemos esta comunidade, esta igreja fazendo. E é isso que nós procuramos fazer também ali na nossa igreja, caminhar pela fé, iniciar pela fé, ou seja, ceder espaço para que o sobrenatural aconteça, porque enquanto vamos caminhando de modo racional, nas águas rasas, vamos enxergando o que? Os nossos limites. E o segredo da vitória é seguir a orientação do mestre, é obedecer a sua direção, e Pedro fez isso muito bem. Mas em terceiro lugar, irmãos e irmãs, a diferença entre uma pesca e outra estava, e dizia que a bênção de Deus é para ser compartilhada. Deus não te abençoa, Deus não nos abençoa, irmãos e irmãs, para centralizar em nós, para que vivamos uma vida de egoísmo. Esta é a atitude do homem e da mulher natural, vida egoísta. A palavra de Deus diz, olha, a partir do momento que você conhece a Cristo, não tenha em vista somente o que é seu, mas também o que é dos outros. Procure somar, dividir a bênção de Deus com outros. Compartilhe a bênção. Isso então foi possível quando a vitória chegou, quando a abundância de peixes chegaram. Eles puderam então compartilhar esta riqueza, esta bênção para outras pessoas, a ponto de chamar outro barco para ajudá-los, porque o barco estava afundando. Ou seja, irmãos e irmãs, Jesus tirou os discípulos da tristeza para a alegria, das dívidas para a bonança, porque era um fim financeiro que eles tinham nesta pescaria, da desilusão para a razão, da miséria para a prosperidade, do fracasso para o sucesso. Ou seja, irmãos, a presença de Jesus é algo imprescindível na vida nossa, diariamente, por onde caminharmos, para que possamos alcançar os nossos sonhos, nossos projetos, nossos alvos, nossos objetivos. Ou seja, não podemos fazer planos e projetos e dizer, Jesus, deixa que eu faço sozinho esta parte, não vou te incomodar. Ou seja, Deus quer participar da sua vida, da nossa vida, em toda e qualquer circunstância, na família, nos estudos, no trabalho, na vida profissional. E assim sendo, irmãos e irmãs, nós precisamos convidar Jesus sempre. Venha para o meu barco, venha para a minha vida, venha para a minha família, renove este convite sempre, para que Ele permaneça, e esteja pronto para ouvir a sua voz, a sua direção. E nem sempre, meu querido, vai ser aquilo que você quer, mas vai ser aquilo que você precisa. O melhor de Deus está reservado para nós, mas quantas vezes não queremos o melhor, queremos aquilo que eu entendo que é o melhor. Ou seja, irmãos e irmãs, precisamos caminhar pela fé, compartilhando as bênçãos, dando testemunho dos milagres que Jesus vai realizando em nossas vidas. Não podemos guardar as 7 chaves, mas precisamos compartilhar os milagres, as bênçãos, as realizações de Deus em nossas vidas, para que outros vejam e aprendam, de repente, com os seus problemas. Porque a pessoa inteligente aprende com o problema do outro. De repente não precisa nem passar por aquela situação. Ele aprende olhando. Mas para isso precisamos compartilhar as bênçãos, né, e as experiências da vida. Mas irmãos e irmãs, em quarto e último lugar, a palavra está dizendo para nós, se for preciso, tente mais uma vez.
se for necessário, tente mais uma vez. Para vencermos o fracasso, precisamos aprender a ter persistência. Jesus, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Pedro, lance as redes em alto mar. Senhor, já fizemos isso, ele poderia ter dito, não deu certo. Estamos cansados, estamos querendo ir para casa, tomar aquele banho, tomar aquele café, já estamos cansados. Ele não diz, ele não contraria a vontade de Jesus, mas ele diz, Senhor, fizemos isso a noite toda. Não tivemos nenhum bom êxito, mas sob a tua palavra, Senhor, nós vamos lançar novamente as redes. E ele fez isso, e então nós podemos ver Pedro tentando de novo. E a palavra de Deus diz para você nesta noite, qual é o teu insucesso, qual é o teu fracasso? E Deus está dizendo, tente de novo. Agora, olhando para Jesus, agora tendo Jesus contigo, olhe, comece de novo, continue insistindo, continue perseverando, continue buscando, porque a nossa tendência, irmãos, é desistir, quando não deu certo, mas mude a estratégia, ore a Deus, busque a direção, e comece de novo, se for o caso, porque com Jesus ao nosso lado, Jesus ao teu lado, a vitória certamente será garantida. Só não podemos ser covardes, desanimar, desistir. A semelhança da parábola do iníquo, do juiz iníquo, ensina-nos sobre a persistência. Ou seja, continue batendo até a porta se abrir. Insista até que o fracasso se torne sucesso. E se a porta não abrir, Deus tem o poder de gerar e abrir uma porta que não existe. Aonde não existe, Deus pode gerar esta porta para você. A bênção que você precisa, o milagre. Quem sabe não existe, mas Deus pode fazer, chamar a existência aquilo que não existe, como se já fosse, como diz a palavra de Deus em Romanos. Portanto, não há impossíveis para o nosso Deus. Continue batendo, não pare, não desanime. Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, foi à falência 5 vezes, antes de ser bem sucedido nos seus negócios. Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente, teve os seus projetos, seus planos, e não deu certo muitas vezes, mais de 10.000 vezes. E ele pôde dizer, eu não errei 10.000 vezes, o que eu aprendi nas minhas experiências foi, que existe 10 maneiras erradas de fazer isso que eu estava fazendo. E ele persistiu, e conseguiu bom resultado, conseguindo criar a lâmpada incandescente. Ou seja, irmãos e irmãs, a persistência é uma necessidade. É uma necessidade. Mas com Deus nós podemos, irmãos, sentir como aquele camundongo, aquele ratinho, que estava atravessando uma ponte nas costas de um elefante. E no meio do trajeto sobre o abismo, a frágil ponte balançou na sua estrutura. Mas quando eles chegaram do outro lado, o camundongo olhou para o grande companheiro e disse, rapaz, nós chacoalhamos aquela ponte, hein? Ou seja, irmãos e irmãs, quando andamos com Deus, é assim que podemos sentir como aquele camundongo. Chegando do outro lado, depois de atravessarmos as águas turbulentas da vida, e dizer, como ele disse, nós chacoalhamos aquela ponte. Ou seja, somos pequenos, mas temos um Deus grande, que pode, que quer cuidar de nós. Por isso precisamos continuar firmes, inabaláveis, como diz 1 Coríntios 15:58.
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho não é em vão. Ou seja, tudo que você fizer, e Jesus disse, até um copo com água que você der para um andarino na sua porta, Deus vai reconhecer. Ou seja, vale a pena investir no reino de Deus, vale a pena continuar caminhando com Cristo, vale a pena ter Jesus no nosso barco, vale a pena persistir, porque a vitória é uma questão de tempo, e ela virá, para aquele que não desiste, para aquele que confia, para aquele que está pronto a dedicar-se ao Senhor, mesmo com as limitações, de idade, de formação, seja o que for os limites, o pouco que você pode fazer, faça, porque não existe pessoa inútil no reino de Deus, todos são úteis, todos têm espaço, e não tem ninguém melhor do que o outro, não tem ministério, atitude no reino melhor e mais aprovada do que o outro, todos têm o seu valor, e assim sendo, que Deus te fortaleça e te ajude, nunca pare, mas sempre continue firme, trabalhando, colaborando, porque o reino de Deus precisa de trabalhadores prontos, para fazer a obra que é nossa. Jesus colocou esta obra em nossas mãos, e nós precisamos realizá-la, e quando chegarmos lá na eternidade, chegar sem medo, sem frustração, e dizer, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer, eu fiz, o talento que o Senhor colocou em minhas mãos, Senhor, eu multipliquei, eu não escondi, eu não fui medroso, eu não fui covarde, ou seja, não esconda os teus dons e talentos, mas se apresente, divida, forme pessoas, e assim, o reino de Deus vai crescendo, e você vai poder olhar para trás e dizer, eu colaborei, eu fui útil, eu passei o conhecimento, eu não fui egoísta, e certamente, isso vai alegrar muito o coração de Deus, amém? Que Deus te ajude, que Deus nos fortaleça sempre, no nome de Jesus, amém, glória a Deus.